Bom, logo atrás nós temos uma Berkshire, uma locomotiva a vapor de fabricação escocesa de 1938. Ela era utilizada para transporte de cargas na São Paulo Railway. Ela é um exemplo de vandalismo, infelizmente, pessoal. Ela teve todas as suas braçagens, os seus pertences roubados enquanto estava em um galpão na Lapa. Na cor azul logo atrás, a escandalosa, mais conhecida como V8. A V8 foi fabricada pela General Electric e pertenceu aos áureos tempos da FEPASA. Essa locomotiva bateu o recorde de velocidade de 164 km por hora, o maior em todo o Brasil. Logo atrás, carro-restaurante da Companhia Paulista da década de 50. Essa casa marrom é a casa do engenheiro-chefe do Pátio da Moca. Essa casa ela é do ano de 1908. Todo o material dessa casa, pessoal, veio importado. As telhas vieram da França, de Marsella. A madeira de pino de riga veio da Irlanda. E os tijolos que fazem a base da casa são importados, vieram da Inglaterra. Tá? Bom, aos fundos, naquele prédio grande, nós temos a faculdade Anhembi Morumbi. Naquele prédio grande laranja, funcionava a fábrica da Alpargatas. Desculpa, viu? Este aqui é um carro Correios e Bagagens da década de 50, do antigo trem azul. Não é um trem azul do propaganda, né? Você pega o trem azul, o sol na né? É um trem de luxo que fazia viagens de São Paulo até Panorama, na ponta do estado. Na cor vermelha, logo atrás, nós temos a pimentinha da estrada de ferro Santos a Jundiaí. É uma locomotiva English Electric fabricada em 1949 para Santos Jundiaí. Logo atrás, de madeira, um carro de segunda classe da São Paulo Railway da década de 20. Ali nos fundos, locomotiva elétrica Boxer de 1921, uma das primeiras locomotivas elétricas do Brasil. Este vagão com a letra X é o antigo Serra Breck. O Serra Breck trabalhou no primeiro sistema funicular. Ele é do ano de 1867. O primeiro sistema do funicular funcionava com o sistema de contrapeso e o segundo sistema funcionava com o sistema de teleférico. Os dois últimos vagões são vagões de manutenção de rede aérea. Rede aérea, pessoal, para quem não sabe, são esses fios que hoje fazem o quê? A alimentação de energia dos trens metropolitanos da CPTM. Em 1946, pessoal, encerra-se o contrato de concessão da ferrovia com os ingleses. Os ingleses devolvem a ferrovia para o Brasil. Então, ela é nacionalizada, devolvida ao governo brasileiro, e hoje passa a levar o nome de Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, que é o nome mais conhecido até os dias de hoje. Em 1946, quem assume a rede a Santos Jundiaí é a Rede Ferroviária Federal, a RFFSA, que teve a concessão da ferrovia até a década de 80. Em 1992, quem assume a ferrovia é a CPTM, é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Em junho de 2021, as linhas 7 Rubi e 10 Turquesa foram unificadas num serviço chamado 710. Com isso, os trens passaram a ligar diretamente Jundiaí até Rio Grande da Serra no ABC Paulista. Além disso, pessoal, em 1994, também passa a operar nestas linhas a concessionária MRS Logística, responsável pelos trens cargueiros que hoje passam aqui na região metropolitana de São Paulo. Esses trens são trens de soja, grãos, produtos siderúrgicos, containers, que hoje seguem do interior para o Porto de Santos ou do Porto de Santos para o interior. Então, pessoal, a gente não tem autorização para a gente andar para frente da Moca e do Brás, para a gente não atrapalhar a operação da ferrovia.
Aqui, pessoal, começa o ramal dos imigrantes. Por que ramal dos imigrantes, pessoal? O ramal dos imigrantes ficou conhecido na virada do século XIX para o século XX, quando imigrantes de mais de 50 nacionalidades diferentes vieram para o Brasil, não só fugindo, por exemplo, pessoal, dos conflitos políticos, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas em sim, pessoal, em busca de emprego, de estudo, de melhores oportunidades de vida. Eles então embarcavam nos navios em seus países de origem. E assim começava uma viagem de 2 a 3 meses no Oceano Atlântico, no Pacífico e no Índico. E essa viagem tinha como destino o Porto de Santos. Ao desembarcarem no Porto de Santos, pessoal, eles embarcavam na estação do Valongo, em um trem, como nós estamos hoje. E o trem partia da estação do Valongo, em Santos, com destino ao prédio onde nós embarcamos, que é o prédio da Hospedaria de Imigrantes. A hospedaria foi construída em 1888, para substituir a primeira hospedaria. Vocês devem estar me perguntando, Vini, tinha outra hospedaria antes dessa? Tinha, pessoal. Essa hospedaria ficava localizada no bairro da Luz, próximo do Bom Retiro. A Luz e o Bom Retiro hoje são próximas de Campos Elíseos, que é o primeiro bairro planejado de São Paulo, para abrigar os barões e baronesas do café. Então, para o governo do estado na época, não ficava uma boa ideia juntar pessoas estrangeiras com imigrantes, com barões do café, perdão. Então, o terreno da hospedaria é adquirido em 1884, as obras iniciam em 1886 e o prédio é inaugurado em 1888. O primeiro imigrante que chega aqui é um português, em 1889. E em 1979, o último coreano a chegar, o último imigrante a chegar foi um coreano, tá? Então, ao chegarem aqui, pessoal, vocês viram nas fotos, né, que os imigrantes passavam, ou vocês devem ter visto no museu, que os imigrantes passavam pelos registros de malas, passaportes, documentos, tomavam as vacinas, os homens faziam barba, os imigrantes tomavam banho, os homens eram separados das mulheres e crianças, né? E eles então pernoitavam. No dia seguinte, vinha um fazendeiro de café lá do interior do estado e entregava um contrato ao imigrante. Esse contrato era um contrato de trabalho para ele trabalhar nas lavouras de café. E ao assinar este contrato, o imigrante recebia um chapéu de palha, não é um cap que nem o meu, um cantil de água e uma enxada. E ele seguia para o interior para então trabalhar nas fazendas de café do interior do estado. Lembrando, pessoal, que a ferrovia foi construída para substituir o trabalho que era feito por tração animal, como cavalos e mulas. E os imigrantes eram contratados para substituir o trabalho de mão de obra escrava. Falando da nossa composição, aqui na frente nós temos a grande estrela da nossa viagem, que é a Martinha. É uma locomotiva do ano de 1922. Foi fabricada na Filadélfia em 1922 pela Baldwin Works. Os serviços dela foram nas obras do Aterro do Flamengo e Desmanche do Monte Castelo, no Rio de Janeiro, até o ano de 1930. De 1940 a 1962, ela faz serviços na Estrada de Ferro Central do Brasil, nas manobras nas estações de Cachoeira Paulista e Cruzeiro, e também, pessoal, nas oficinas Roosevelt, no Brás, e também nos pátios do Paris, da Luz, perdão, do Brás e da Moca. Até o ano de 1962, quando ela é aposentada, servindo como escultura em Cachoeira Paulista. Como estátua, na verdade, né? Também. Em 1997, ela é restaurada, é resgatada e hoje funciona no seu modo original, que é queimando lenha, fervendo água. Para vocês terem uma ideia, o primeiro passeio do dia é às 11 da manhã. E para ela estar disponível para este horário,
O maquinista acende ela às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã ele abastece água, abastece lenha, acende a fornalha. Então a locomotiva fica no nosso pátio só aguardando pressão e vapor para as 10 da manhã estar pronta para ser utilizada. Uma grande antecedência para sair com a nossa querida Martinha, que puxa um carro de correios e bagagens de 1914. Este carro que nós estamos, que transportou os barões do café, um carro de primeira classe de 1896, então por favor se sintam como barões e baronesas do café. E lá nos fundos vocês iam se sentir presidentes, pessoal. No carro reservado de 1928 viajavam os presidentes, os governadores, os senadores, os prefeitos, os políticos, os fazendeiros, os industriais, os inspetores da ferrovia, os diretores da ferrovia, presidentes da ferrovia, e também ele era utilizado para a alocação de velórios. Fiquem tranquilos, pessoal, hoje não tem espírito naquele carro para fazer do nosso trem um trem fantasma, né? E naquele carro reservado foi transportado o corpo do nosso escritor e político Alcântara Machado. Ele é o escritor que hoje dá nome à nossa Radial Leste. E ele é o autor do famoso livro Brás Bixigaí Barra Funda, que ele retrata a chegada dos italianos aqui na cidade de São Paulo. Bom, pessoal, todos nós aqui no trem, eu, o Herbert, o Clésio, Pedrão e Sejão, que hoje são os nossos 2 maquinistas, a Karina, a Sandra na bilheteria, o pessoal do pátio da estação. Aqui, pessoal, a gente não é empregado da ferrovia. Aqui nós somos a ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A ABPF foi fundada pelo Patrick Dollinger, que ele é um francês naturalizado brasileiro, com o intuito de preservar o material ferroviário. Todos nós aqui no trem somos voluntários. De dia de semana temos nossas obrigações como trabalho e estudo. E finais de semana doamos um pouquinho de tempo para dedicar à memória ferroviária. Aqui nós não contamos com a ajuda do governo, pessoal. Então a nossa maneira de ajudar... as maneiras que temos de ajudar a preservar... Quem ajuda na preservação são vocês. Através deste bilhetinho que vocês têm em mãos, que simbolicamente representa a passagem, a viagem do trem, com a venda dos bolos de mel português, a visita no nosso carro-restaurante, a visita, a ida aos shows e eventos do Nos Trilhos que nós temos aqui no nosso pátio, e também com a locação dos trens para cenas de filme, de séries e de novelas de época. Portanto, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. E uma salva de palmas para vocês, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando da minha primeira parte do nosso passeio. Mas agora vamos para a parte 2. Vamos imaginar que nós estamos em Santos na década de 50. Vamos subir a Serra de Santos com destino à Estação Brás. Para isso, pessoal, o meu amigo picotador vai passar picotando os bilhetes de vocês. E na ferrovia, se você não tem um bilhete, você é um clandestino. E clandestino nós jogamos para fora do trem, tá? Então, pessoal, uma boa viagem a todos. Até São Paulo, até o Brás.